Aproveitando que você está em pé, você certamente já leu o Salmo de número 16 e o versículo de número 11. Eu creio que cada um dos senhores já leram a Bíblia toda e já passaram por esses salmos, mas não sei se você lembra deste salmo. O Salmo capítulo número, 16 e versículo de número 11. Vamos ler a parte final. Podemos ler todo o versículo? Vamos ler, 16 e 11. Tu me farás ver a vereda da vida. Na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua direita. A parte B desse versículo, na outra tradução que eu tenho aqui, diz: em tua presença há plenitude de alegria. Em tua destra há prazeres para sempre. Tome assento em nome de Jesus. Eu achei muito lindo, cada vez que eu venho aqui, eu copio alguma coisa bonita e levo para nós lá, visitando algumas igrejas. Hoje eu estive de manhã novamente em Canérica. Chegamos de madrugada e saímos amanhecendo. E só cheguei lá, almoçamos, tivemos na igreja lá e voltamos correndo para chegar aqui até 6 horas. Mas eu estava pensando, quando a palavra de Deus diz em tua presença a plenitude de alegria, todos aqueles que tiveram a intimidade mais profunda com Deus descobriram que como é bom estar na presença de Deus. Você já participou daquele culto alegre, quando a glória de Deus se manifesta, o poder de Deus se manifesta, e você não quer ir mais embora? E ainda termina o culto e a gente fica conversando aqui no pátio da igreja, aqui dentro da igreja, porque a plenitude de Deus foi maravilhosa. A palavra plenitude é quando se derrama. É quando você bota água dentro de um copo e se você der mais um pingo, ela derrama. Às vezes nossa vida ela está apenas pela metade e a gente parece que se torna um crente costumeiro. Mas quando o Espírito de Deus e a presença de Deus vem sobre a nossa vida e ela se derrama, meu amado irmão, você não quer mais se levantar da oração. Se você estiver falando em línguas estranhas, você quer ficar naquele momento precioso. Talvez você já pensou alguma vez de que Deus se esqueceu de você. E você pensa assim: Deus não ouviu mais a minha oração? Já aconteceu alguma vez de você pensar nisso? Deus parece que não me ouve. Deus esqueceu de mim. Eu lembro de Daniel que após 21 dias de oração, ele estava em oração perante Deus. E a Bíblia vai dizer que Daniel, ele veio da Babilônia, ainda garoto, ainda adolescente, e veio da sua terra para a Babilônia, adolescente. E chega lá, ele encontra muitas coisas diferentes, uma cidade grande, um país diferente. Mas Daniel assentou no seu coração de não se contaminar com nada daquilo, porque ele descobriu que ele não podia, em hipótese nenhuma, perder a presença de Deus. A presença de Deus na sua vida era muito interessante. E Daniel, em oração, durante 21 dias, sem nenhuma resposta, Daniel poderia ter pensado: certamente Deus não está ouvindo a minha oração. Eu estou há 21 dias em jejum, e parece que o céu está fechado. Deus não está me respondendo. Mas de repente, quando Daniel para e olha, ele vê um ser que está do seu lado. Ele diz: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você propôs do seu coração de buscar a presença de Deus, a tua oração foi ouvida. Se você pensa que a sua oração não está sendo ouvida, eu quero te afirmar esta noite que Deus está ouvindo sim a tua oração. Mas por que demorou tanto tempo, pastor? E o anjo diz
Quando Daniel cita aqui no capítulo 10, versículo 4, que no dia 24 do primeiro mês, estava eu à borda do grande rio, o Tigre, levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E lá no versículo 13 ele disse: Daniel, a tua oração foi ouvida, mas o príncipe das trevas cercou os ares, e eu não pude trazer a resposta. Eu estava lutando com eles lá, mas de repente, depois de alguns dias, o Senhor enviou um arcanjo chamado Gabriel ou Miguel? Chamou um arcanjo que se chamava Miguel, e quando esse arcanjo desce do céu, ele é o anjo guerreiro, e ele, quando desce, se abriu, e eu pude passar para te trazer as novidades. Quem sabe existe alguma coisa que está impedindo de que a tua oração chegue. Às vezes pode ser porque Deus está deixando você esperar um pouco, ou certamente porque também o inimigo quer impedir, porque ele sabe que quando você receber essa bênção de Deus, você fará muito mais para o Senhor. Mas Deus lhe disse: você foi ouvido desde o primeiro dia. Quando ele poderia pensar que a sua oração não estava sendo ouvida, Deus estava lá. Eu estou falando sobre a presença de Deus. Davi chegou à conclusão de que Deus, ele é onipresente. E essa palavra onipresente, ela significa que Deus pode estar em todo lugar. Oh, como eu amo a Deus, porque Ele está aqui presente. Mas exatamente neste momento, lá em Florianópolis, Deus está lá. Lá em Balneário de Camboriú, na igreja onde o pastor Jamir serve ao Senhor lá e é pastor lá. O Senhor neste momento está lá, a presença dEle está lá. E nós ouvimos os hinos essa noite, tudo em torno da presença do Senhor. E o salmista, ele chegou a uma conclusão de que o Senhor realmente está presente. Ele diz: para onde eu fugirei da tua presença? Ele diz: para onde eu fugirei do teu espírito? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Ele diz: se eu fizer no céu a minha cama, tu estás lá também. Se eu for lá nas estrelas e fazer lá uma pousada lá, ou lá na lua, tu estás lá também. Então a presença do Senhor, ela é real. Agora, meus irmãos, saber que a presença de Deus, ela está constantemente conosco, deve trazer muita alegria para nós. Você saber que Deus está presente ali junto de você? Oh, que bênção de Deus. Você saber que aonde você vai, a presença de Deus está com você. Quem vai mexer com você? Quem vai tocar em você, se o teu Deus, a quem tu serve, está com você? Ninguém pode tocar em você. E Satanás fica em derredor, porque ao seu redor está o anjo do Senhor acampado. Se você sabe que a presença de Deus te traz conforto e alegria e consolo, por outro lado, também deve gerar uma preocupação na minha e na sua vida. Por quê? Porque nós temos que vigiar um pouco mais. Porque se a presença de Deus traz alegria para mim, e me deixa eu seguro, confortável, também ela me traz preocupação. Porque se eu fizer qualquer coisa erradas, Deus está vendo. Se eu fizer qualquer murmuração contra o meu irmão, Deus está vendo. Se eu fizer qualquer mal que fira alguém, Deus está vendo. Então gera uma preocupação. E depois eu e você sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Moisés, o Senhor puniu, não deixou entrar na terra prometida. Jonas desobedeceu, o Senhor levou ele, disciplinou ele. E vai por aí.
Agora, a consciência da presença de Deus nos traz grande fé e consolo. Porque lembram-se daqueles 3 jovens que estavam lá na fornalha ardente? Quando o rei disse: é de propósito que vocês não dobram os seus joelhos à minha estátua que eu levantei? Como eles primaram pela presença de Deus, ele disse: olha, nós só servimos a Deus e só a Ele nós nos prostramos. Ele disse: mas é de propósito? Se vocês não dobrarem os joelhos, eu vou lançá-los na fornalha de fogo. E quem é o Deus que vai vos livrar da minha mão? Quando a presença de Deus está com você, você diz como eles disseram. Fique sabendo, ó rei, se Deus quiser me livrar, Ele me livrará. E se Ele não quiser me livrar, fica sabendo que eu não vou adorar a tua estátua. Eu só adoro ao Senhor. Ah, é? Então vamos para a fornalha. Amarraram e lançaram na fornalha. Mas quem estava lá? Ele estava lá. A presença dele estava lá. E o rei olha para dentro da fornalha e diz: não lançamos 3 dentro da fornalha, mas eu vejo 4. E um é semelhante aos deuses. Não importa a maior luta que a senhora esteja passando, que você esteja passando, a maior privação que você esteja passando, a presença de Deus, ela é contigo. E eu vejo aqui que Deus disse, o rei disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem. O aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Oh, como é bom quando eu e você estamos na maior luta da nossa vida, na maior tribulação da nossa vida, e de repente o 4º homem aparece. Deus nunca vai deixar nenhum de nós que tememos o seu nome, que somos filho dele, sem a sua presença perto de nós. Lembra que enquanto o apóstolo João era prisioneiro na ilha de Patmos, e você vai ver ali quando a tradição diz que o rei quis se livrar de João, e diz que lançaram ele dentro de um galão de óleo fervendo, e quando tiraram ele de dentro do galão de óleo fervendo para o matar, a sua pele estava bronzeada certinha, sem nenhuma queimadura. O que é que aconteceu ali? A presença dele estava lá. Não conseguimos matar esse homem, então vamos lançá-lo para a ilha de Patmos. Vamos jogar ele lá nessa ilha, onde tem bastante cobra, para ele ficar solitário nessa ilha. E quiseram jogá-lo dentro dessa ilha e lançaram lá, deixaram ele para ficar sozinho. Lá não tem ninguém, ele vai morrer sozinho. Mas glória a Deus, ele tinha a presença de Deus. Quando alguém pensar que está só, mas você serve a Deus, a presença dele certamente vai estar com você. E quando lançaram ele lá, deixaram: agora você vai ficar aí sozinho. Quem vai te ajudar? De repente João começa, não sei se no mesmo dia, no outro dia, meu pastor, mas ele olha, de repente ele vê um ser que aparece. Os seus olhos e o seu rosto brilhava mais do que o sol. Ele vê que as suas vestes eram resplandecentes. Ele vê que os seus pés brilhavam. E ele diz na palavra: eu quando ouvi, eu caí aos seus pés como morto. Mas ele colocou a sua mão sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Ele parecia que estava sozinho, solitário, mas ele, o Senhor, estava com ele. Eu vim dizer para você essa noite, não importa se você se sente sozinho, mas se você serve a Ele, Ele está lá. Alguém diz: o irmão está sofrendo, ninguém olha para ele. Não,
se ele serve a Deus, o Senhor não o desamparará. Jesus disse: eu estarei contigo todos os dias. Jesus disse: se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. A presença dele sempre estará com quem teme o seu nome. Ele diz: eu fui arrebatado em espírito até o 3º, no dia do Senhor. E eu vi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E foi lá, nesse momento, que pensaram que ia atrapalhar a vida daquele homem, deixá-lo sozinho. Foi onde ele recebeu as maiores revelações que está registrada no Apocalipse. Das coisas futuras que eu e você vamos desfrutar. E parece que eu já vejo isso, eu chegando no céu e querendo abraçar muitos queridos nossos que partiram. E abraçar meu pai, que foi um pastor antigo do nosso ministério. Abraçar a mamãe, que já está lá. Mas abraçar sobretudo o meu mestre. Conhecer aqueles homens de Deus. E não é só isso. Eu trago para vocês outros personagens bíblicos, como Paulo, que ele estava no meio de um naufrágio, quando o seu navio que ele ia, os soldados e o comandante daquela guarda disse: alguém disse para ele: vamos soltar os presos. Ele disse assim: não, vamos matá-los. Vamos matá-los. Satanás pensava em fazer isso, não era por causa dos presos, mas era por causa de alguém especial que estava naquele navio, que era Paulo. E a tempestade era tão forte que eles estavam alguns dias sem comer, sem se alimentar. Mas Paulo teve de repente uma visão de Deus, que um anjo apareceu para ele e disse: Paulo, importa que essa embarcação se perca, mas nenhuma vida desse navio se perderá. Importa que você vá a Roma, a César, e se apresente a César. E o anjo do Senhor disse: nenhum daqui vai perecer. E Paulo se levanta perante o navio e bate palma lá e diz: meus amigos, comam, porque o anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele esteve comigo esta noite e me disse que o navio vai perecer, vai se autodestruir, mas nenhum de vocês vão perecer. É a presença de Deus guardando a nossa vida. E às vezes eu penso que alguém ignora a presença de Deus, e ignorar a presença de Deus, ela traz devastação para a sua vida. Ela vai trazer para a sua vida ruína. Quem ignora a presença de Deus, traz para a sua vida morte. Quão insensato foi Caim pensar que Deus não saberia que ele secretamente assassinou seu irmão. Quando o Senhor chega para Caim e disse: Caim, onde está teu irmão? Ele disse: por acaso eu sou o guardador de meu irmão? Eu lhes pergunto, será que Deus não sabia aonde estava o Abel? Ele disse: porventura eu sou o guardador de meu irmão? E o Senhor disse: o sangue dele clama desde a terra. Então, quão ignorante é eu e você, nós, acharmos que Deus, a sua presença não está conosco. Quando os irmãos de José o venderam como escravo, Deus observou todo o processo. E você vai encontrar na Bíblia que eles disseram uns aos outros: nós na verdade somos culpados no tocante ao sangue do nosso irmão. Por quê? Porque diz a Bíblia que Deus era com ele. Se Deus é comigo, se Deus é com você, a presença dele vai sempre estar conosco. Tem alguém que teme alguma coisa, mas eu vim dizer para você: não tema. Tema ao Senhor, porque a presença dele vai estar contigo. Eles acharam que poderiam
fazer com José? Vamos botar ele no poço. Colocaram no poço, tiraram do poço, jogaram ele, venderam aos ismaelitas, foi embora. Chegou lá, colocaram diante de um lugar para vender ali, de venda de escravos. E a Bíblia diz que ninguém olhava ali comprando um escravo. Deus toca no coração de um homem de posses, e Deus toca no coração dele: compra esse menino aí, porque Deus era com ele, diz a Bíblia. E ele comprou ele, levou para sua casa, e viu que Deus prosperou a sua casa por causa dele. Então diz a palavra do Senhor que colocou ele como cabeça na sua casa. Mas Satanás é assim: quando ele vê que Deus está te abençoando, que Deus tem um propósito na sua vida, que a presença de Deus está na sua vida, não precisa você dizer eu sou crente, não precisa você dizer eu sou um servo de Deus. A presença de Deus é estampada na sua vida. Por que quando você se depara com uma pessoa possessa por espíritos malignos, ela olha para você, você chegou ali onde está aquela pessoa agitada, e ela diz: eu não gosto de você, eu não quero te ver, sai daqui. Porque já viu que em você há uma luz, já viu que em você tem a presença de Deus, e você simplesmente diz: cala a boca, sai dele, porque a autoridade e a presença de Deus está com você. Então esses moços voltaram para sua casa, mas Deus vem acompanhando ele, desde quando o maltrataram, o levaram, jogaram no poço. Mas a palavra de Deus vai dizer bem clara, que esse homem levou para ele. Satanás disse: não tem jeito, eu vou derrubar esse cara. Esse Zezinho aí, vou acabar com ele. E você vai encontrar na Bíblia, quando a mulher de Potifar está querendo seduzi-lo, ele deixa a sua capa nas mãos dela e foge. Paulo já dizia: fugir da prostituição. Paulo dizia: fugir disso, fugir dessa coisa, tem que fugir. Se você teme ao Senhor, você foge, porque você tem a presença de Deus, e quem tem a presença de Deus agrada somente a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que então houve todo aquele complô, e lançaram ele agora onde? No cárcere. Agora ele está no cárcere. Ele poderia estar triste, atribulado, dizendo: Senhor, e os sonhos que o Senhor deu lá atrás para mim? E os sonhos que o Senhor disse que as estrelas iam se inclinar para mim? E os sonhos que aqueles feixes de trigo iam se inclinar para mim? O Senhor falou: onde está a sua promessa? Mas ele não questiona, ele vai para lá. Não sei as orações que ele fazia, mas uma coisa eu sei: o Senhor era com ele. Você já sentiu a presença de Deus na sua vida? E lá dentro da prisão, eles gostaram do Zezinho. Está acabado, está arrebentado. Meu irmão, não esqueça: se a tua vida está sendo pisada, se você está sendo pressionado como uma mola, sabe, que está ali flexionada e apertada, e você quer sair e está debaixo de um regime, ou lá no seu trabalho, ou na sua casa, ou no seu casamento, onde for, aquela mola vai cansar, ou o pé vai cansar que está empurrando a mola vai continuar com a sua pressão ali, e o pé vai cansar, e de repente ela vai estourar, e Deus vai colocar onde Ele quiser te colocar, e ninguém vai impedir, porque o Senhor é com você, e a presença dEle está com você. E eu olho então, nesse momento, para ele na prisão. 2 moços da prisão contam para ele um sonho, porque ele chega: por que vocês estão tristes? Todo dia vocês estão com um semblante legal, o que está vendo com você? Ele diz: tive um sonho essa noite. Contaram o sonho para ele. Ele diz: rapaz, o faraó vai te chamar daqui 3 dias, e o faraó vai te restituir. Tu vai entregar o copo e servir o vinho na mão do faraó. O outro olhou e disse assim: esse sonho é legal, esse sonho é bom, então eu vou contar o meu. Eu estava com os pães e as aves do céu vinham comigo e tal. Disse: quer a interpretação? Daqui 3 dias, o faraó vai levantar a tua cabeça e colocar numa forca.
E ele foi, realmente, dali 3 dias aconteceram. E o Zezinho disse assim: ei, quando tu estiver diante do rei, tu lembra de mim. Às vezes eu e você queremos uma ajudinha de fora. Nós queremos que as coisas, vou comprar o meu green card, vou pagar aí, vou fazer um negócio meio por lá para ver se eu consigo. Mas eu quero dizer para você, espera. Não faça nada errado, faça o que é certo, a presença de Deus está ali. Eu tenho irmãos que conseguiram agora a documentação, mas compraram a documentação lá nos países da Europa. Compraram, fizeram documento, foram lá, arrumaram documento no Brasil, e vieram e fizeram. Conseguiram. Mas já teve pastor, nossos amigos, que aqui na Flórida fizeram besteira e depois estavam com tornozeleira nos pés. E o Zezinho disse: lembra de mim. Mas Deus fez ele esquecer. 2 anos se passaram. E nesses 2 anos, agora Faraó, Deus diz: para aí. Porque Deus, a sua presença está ali. Deus está levando tudo no caminho certo. O que Deus fala, Deus cumpre. O que Deus disser para você de promessa, vai acontecer. Porque quando Deus fala, é verdade o que Ele fala. E então, o rei está atribulado, teve um sonho. Ninguém poderia interpretar, porque Deus é que fez ele sonhar. Então ele chama os astrólogos, ninguém conseguia decifrar aquele sonho, vou matá-los. Mas ele lembrou-se do Zezinho. Ele disse: meu rei, dos meus pecados eu me lembro hoje. Eu quero dizer para o rei que quando eu estava na prisão, eu conheci um moço assim, contou a história. O rei disse: manda trazer ele. José está lá, barbudo, feio, porque está lá junto com os presos. O carcereiro chegou lá: José, vou dar um banho de loja em você. Trocou a roupa dele. Tira a barba, vamos botar um perfume aí. Lá no Brasil é o perfume da Natura. Botar um Avon nele. E o boticário. Bom, graças a Deus. Ficou bonito, cheiroso, com a roupa, uma túnica bonita, na presença do rei. Sim, meu rei. É você, o hebreu, que sabe decifrar sonhos? Ele disse: eu não. Mas o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu sou, Ele sim, Ele é o Senhor que pode dar a interpretação do rei. Sempre a honra é para Ele. Mas tem irmãos que ele tem que dizer o que ele é, o que ele faz, o que ele é doutor. Glória a ti, meu irmão, glória a ti, Josué. Mas eu e você temos que aprender que a presença de Deus é a glória de Deus e a glória a Ele. Ele glorificou a ser Deus. Eu não posso, mas o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, Ele sim pode interpretar. E de repente, o que acontece? Dá a interpretação e ainda dá a solução para o problema. Ele diz: haveria um espírito tão bonito, a não ser nesse moço? Vamos colocá-lo ele de governador. Já sai dali com um anel, já sai dali andando na carruagem do rei, né? Andando em carro bonito. O Zezinho. Mas tem a lei da sementeira. Tudo que o homem semear, ele faz, porque Deus está vendo tudo que eu e você fizemos. Então Deus diz agora: está chegando a hora da fome no Egito. E Deus sabe como disciplinar qualquer um de nós. E não tem pastor, e não tem presidente, não tem nada. Deus disciplina porque Ele não faz acepção de pessoas. A sua presença é real. Se alguém quer ignorar a presença de Deus, ignora. Mas Deus está acompanhando eu e você, como o diabo também está acompanhando. E então a Bíblia vai dizer que Deus fez que começasse a fome, faltar alimento, escassez. E Ele vai atingir até Canaã. Os irmãos estão lá, eles vêm para o Egito,
E o José olha para eles e diz: vocês são espia, porque José reconheceu os seus irmãos, José conhecia a língua deles, José estava parecido com o egípcio, mas José agora é governador. Se alguém está pensando que você é o Zezinho, que você não vai dar nada, que você não vai chegar a lugar nenhum, eu quero dizer que não te preocupe. Deixa Deus se agradar de você, que Ele vai te honrar no meio dos teus irmãos e vai te levantar, colocar por cabeça. E a palavra do Senhor vai dizer que então chegaram lá: não, teus servos não são espias, são espias. Vocês vieram espiar a terra. E eles se dobraram diante do irmão. Deus disse lá que eles iam se dobrar os feixes. Deus já havia dado essa promessa lá, e Deus faz cumprir aqui agora. É a presença do Senhor. E depois de tudo isso, os seus pais vêm e desfrutam disso. Às vezes, você não sabe por que você está passando por um processo. E talvez você até xingue Deus. Mas é Deus que está fazendo você passar por todos esses caminhos. Você pensa que é alguém que está fazendo mal, você pensa que é as coisas porque não está dando certo. É Deus te levando para um caminho porque Ele quer te ensinar alguma coisa. Quando eu descobri isso, quando eu passo por uma luta, eu digo assim: Senhor, o que é que tu está querendo ensinar? E eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Sou filho de pastor. Meu pai foi um dos pastores mais desbravadores do sul. Sou da região de Tubarão, sou tubaronense. Tubarão é cidade azul, nosso irmão tubaronense sabe disso. Então eu estava lá, filho de pastor, regendo orquestra, regendo banda da igreja, cantando no coro da igreja, dando aula de teologia, dando aula na ETAD, fazendo programas de rádio. Dirigi a minha congregação com 14 anos de idade, um adolescente, um gurizão de calça curta. Mas pastor Manuel Paulo Evaristo disse: eu quero botar esse menino a dirigir essa congregação lá. Tinha 18 crentes, mas me deram um trabalho terrível. Agora uma igreja grande como Florianópolis não me dá tanto trabalho como aquela pequena congregação. Primeiro porque eu não tinha experiência, certamente. E então estava lá. Fui para o exército, servi o exército em Brasília, no batalhão do BGP, da Guarda Presidencial. Eu pertencia àquela companhia do cerimonialismo que usa um pinacho na cabeça para ir receber os governadores quando vão lá, os diplomatas. Vim embora para São Bento do Sul, meu pai era pastor em São Bento do Sul. Mas só que desde pequeno, eu pensava que eu não era filho. Todos os pastores que iam lá em casa, eu era menino de 3 aninhos, pegava no colo assim e dizia: esse menino não é filho de vocês. Esse é mais clarinho, os outros são meio moreninho. E a mamãe, na simplicidade dela, dizia assim: esse menino deixaram aí na porta, estava chorando, eu peguei. E a mamãe, na simplicidade dela, não sabia que aquilo estava trazendo mágoas para o meu coração. E os manos também brincavam: tu não é filho, rapaz. E eu fui crescendo e crescendo na igreja, servindo a Deus, filho de pastor, tocando, dando aula de música e fazendo orquestras e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas uma coisa interessante, eu era um menino crente. Hoje eu estou meio católico, mas eu era crente, crente demais. O Senhor era comigo. O Espírito de Deus estava comigo. E naquele dia, então, eu cheguei do exército, cabecinha raspada. Estava ajudando meu pai em São Bento do Sul. Ajudando, tocando na banda lá dos alemães. E um dia eu cheguei para o meu pai, disse: pai, eu estou indo embora. Ele disse: por que, meu filho? Eu não sou filho de vocês, o que eu estou fazendo aqui? Porque desde pequeno o diabo vinha alimentando isso no meu coração. Passa por um trauma para você ver a dor que é, a angústia que é. E eu vim crescendo com aquilo no meu coração, mas nunca me desviei, nunca saí da igreja, servia Jesus, mesmo bravo, mesmo ruim, mas servia Jesus ali, nunca me desviei.
E prometi a Deus que eu ia servir a Ele. Porque quando eu tinha 14 anos de idade, eu estava na igreja de Tubarão, sentado no primeiro banco, Gesiel Gomes foi pregar para nós. E eu disse para Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, porque eu queria ir para Pindamonhangaba, eles não deixaram eu ir, porque eu era novo. Quis ir para a missão, não dá para você ir para a África como missionário, porque você é solteiro e nós não mandamos solteiro para a África. Aí um dia eu fiz uma briga com Jesus e disse, de hoje em diante eu não vou mais para a África. O Senhor, se quiser me usar, me use aqui mesmo, porque eu não vou mais. Até hoje eu quero ir na África, não fui ainda. Já ganhei a passagem para ir para Israel, mas eu disse assim, não, eu quero ir primeiro na África. E não fui, devolvi a passagem para ir para Israel. E a igreja de Pomerode me deu uma passagem para me ir para a África. E caiu as Torres Gêmeas lá em 2001, parece. Aí o pastor, aquele pastor moreno que faleceu, o pastor lá de Ivoti, pastor Luiz Antônio, disse, Josué, não vá, porque você vai fazer você vai parar lá em Senegal. E eu não tenho nenhum missionário que fala o crioulo para te receber lá. Então espera um pouco, porque é difícil ali. Daí não fui, devolvi o dinheiro para a igreja. E os irmãos disseram, não, o senhor usa na sua casa, faz o que você quiser. Eu disse, não, mas eu não aceito, os irmãos fizeram uma coleta aí entre vocês para mim ir para a África, eu não vou. Então, não é justo eu ficar com esse dinheiro. E os alemães disseram, não, fica pastor, o meu evangelista, pastor José pode gastar na casa dele, que ele está reformando a casinha dele? Pode. Eu disse, tá bom, me dá aqui o dinheiro. Esse dinheiro é meu, meus irmãos. Posso fazer dele o que eu quiser? Posso. Meu tesoureiro, vem cá. Tira um traje aí para mim, um terno para mim, e o restante tu aplica na congregação número tal. E um dia Deus vai me levar na África. E eu tenho certeza que eu vou lá na África ainda. E vou, e eu tenho missionários na África. E eu estou ajudando a África e vou lá. Mas para voltar ao meu assunto, que eu estou falando, que eu tive esse trauma, Deus um dia usou daí o pastor, eu jejuei 3 dias, orando, e fui para a igreja. Deus, fala comigo, Senhor, essa noite. Esse homem aí profetiza, ele fala, ele conta a vida da pessoa, conta até o que tem dentro do coração, conta tudo. Tu usa esse homem para mim. Passou a sexta-feira, Jesus não falou, o sábado Jesus não falou, o domingo Jesus não falou, e estava terminando o culto domingo à noite, eu disse, Jesus, chorando, menino de 14 anos, chorando, dizendo, Jesus, tu não me quer mais mesmo na obra, tu não me quer na África, tu não me quer na igreja, tu não me quer, Senhor. Sou filho de pastor, mas Senhor, com 11 anos, eu levantei a minha mão e aceitei Jesus. O meu pai disse, eu pensei que meu filho já era crente. Eu disse, eu sou filho de crente, meu pai, mas hoje eu quero Jesus. Aleluia. E aceitei Jesus com 11 anos, nasci no lar cristão. Mas o que aconteceu foi diferente. Deus disse para mim, naquele dia, quando eu pensei que ninguém estava olhando mais para mim, Senhor, jejuei, Senhor, estou com uma dor de cabeça aqui, Senhor, eu estou morrendo, Senhor. Agora esse homem entregou o microfone para o pastor Manuel para levar isso, está terminando o culto, e tu não fala comigo, Senhor. Deus honra o coração de uma criança. E daí o pastor Evaristo disse assim, pastor Gesiel, por favor, dá a bênção apostólica aí para o povo. E o pastor Gesiel Gomes, ele tinha pregado Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Foi aquela igreja poderosa, cheia de glória, o culto. Quando ele ia dar a bênção apostólica, ele disse, para aí meus irmãos, esse menino que está sentado ali, Deus me diz que tu serás um pastor. Oh, eu amo Deus por causa disso. Como diz o pastor Messias, eu sou amarrado em Deus. Ele disse, Deus me diz que tu serás um pastor. Nunca disse para ninguém. Quando chegou, depois de anos, eu com 32 anos de idade, 33 anos de idade, estava recebendo o pastorado lá na igreja de Itajaí. Eu, pastor Sérgio Melfior e outros pastores, nós de joelhos, recebendo o pastorado. E eu lembrei de quando eu era criança, quando Deus falou comigo e disse, tu serás um pastor. E aquele dia eu chorei de novo e disse, Senhor, a tua presença ainda está comigo. Mesmo sabendo de tudo isso que Deus tinha falado lá com 14 anos, eu cheguei para o meu pai
e disse: estou indo embora de casa. Para onde você vai, meu filho? Eu vou para Criciúma. E quando foi 2 horas da manhã, eu tinha que pegar o ônibus 2h30 da manhã, quando ele vinha de Porto União, que passava por São Bento do Sul, para vir para Florianópolis, Criciúma. E quando eu saí 2 horas da manhã, o gabinete do meu pai estava com a luz acesa. E eu olhei, o pai estava em pé. O senhor não foi deitar ainda, pai? Ele disse: não. Eu vou te levar lá na rodoviária. Meu pai me levou na rodoviária. Ficou lá no frio, esperando até chegar o ônibus. 2h30, 15 para as 3 da manhã chegou o ônibus. Meu pai me entregou uma carta de recomendação. Me pegou no pescoço assim. Ele disse: tu és meu filho. O diabo quer nos separar, meu filho. Tu nunca me deste trabalho. Tu nunca me deu nenhum trabalho. Eu disse: pai, para te ver eu venho. Mas para ver a mãe, não. Para ver meus irmãos, não. Porque o senhor nunca brincou comigo. Olha o cuidado que um pai e uma mãe têm com a criança. E fui embora. Ele pegou no meu pescoço, me entregou a carta de recomendação. Uma coisa eu vou te pedir, Josué. Fique firme com Jesus. É a melhor coisa quando você está firme com Jesus. A presença de Deus é com você. E eu vim até chegar em Florianópolis. Que peso. Passar aquela ponte. Hoje eu passo aquela ponte feliz, porque eu sou o pastor da capital. Mas naquela noite eu passei com vontade de me atirar lá de cima. E Deus usou, quando eu casei, Deus usou uma irmã e disse assim: meu filho, eu vou passar uma borracha na tua cabeça. Eu disse: Deus passar uma borracha? A mulher está profetizando da carne. Isso é carne do pescoço. Mas naquele dia eu passei angustiado. Mas casei, com 20 anos eu casei. Minha esposa tinha 20, eu tinha 20, casamos. Quando eu estava com 21 anos, meu sogro chegou lá em casa: eu estou indo em Tubarão, lá em Capivari. Você não quer ir lá conosco? Eu vou lá visitar uma prima nossa que está doente lá. Aí fomos lá visitar uma prima deles lá em Tubarão. Daí ela disse: dona Sueli ali está muito doente, lá de Aratingaúba, da família do meu sogro, lá conhecia ela e tal. Vamos ali. Chegou lá, ela disse: esse aqui é o meu genro, tal, é daqui também, daqui da cidade, daqui de Tubarão. Tu é filho de quem? Sou filho generoso. Tu é quem? Tu é o Josué, tu é o Daniel, o Antônio, o Moisés, tu é quem? Tu és o Pixinga? Que meu apelido era Pixinga. Meu nome é Josué, mas ninguém conhece pastor Josué em Tubarão, é pastor Pixinga. Porque o meu pai me deu um trombone para mim, que eu tenho até hoje, tem 52 anos, e toco ainda na sede de Florianópolis dele. Não vendo, não empresto, não dou. Eu tinha 8 anos. Como eu tocava desde pequenininho, meu pai me apelidou de Pixinguinha, por causa do Moreno, que era flautista, que era Pixinguinha, me apelidou de Pixinga. Eu disse: eu sou Pixinga. Ela disse assim: tu é o cabeça de padre. Porque eu queria ser padre. Meu pai era pastor e disse: eu vou ser padre. Então me apelidar de cabeça de padre. Ela disse: tu foi o filho que menos trabalho deu no parto. Eu disse: meu Deus. A senhora me conhece? Sim. Só o fulano que não foi eu que fiz o parto. Mas dos teus irmãos, tudo e irmã, foi eu que fiz o parto. Era a parteira da CSN. E ela disse: você nasceu com 4,8 kg. E você nasceu 15 para as 8 da manhã. Pensa um moço querendo chegar em casa para olhar a certidão para ver se era isso mesmo. E fui para casa, casado, tinha 1 aninho e meio de casado, assim, que eu olhando aí, ó. Como é o Léo? E fui para lá, meu Deus do céu. Cheguei em casa, olhei, nascido em casa, 15 para as 8 da manhã. Naquele dia, Deus passou uma borracha na minha cabeça. E eu fui dizer para Deus: por que eu tenho que passar por isso?
Por que o Senhor fez eu ficar desde os meus 3 anos até depois de casado, 21 anos, pensando que eu não era filho? Nem minha família sabia disso. Papai faleceu, nunca conversamos isso. Mamãe faleceu também, nunca conversamos isso. Quando eu dei meu testemunho lá na igreja, uma vez numa igreja, meu mano estava lá, ele ficou abismado, olhando para mim. Não sabia porque eu tinha ido embora de casa. Fui para Criciúma, entrei na banda, tocando bombardino, ajudando na banda. Saí de lá, vim para Tubarão, toquei na banda Tubarão. Deu uma divisão na igreja de Tubarão, saíram um grupo, mas eu fiquei tocando na banda. Continuei com a presença de Deus. Mas eu questionava Deus, por que tu me fez passar por isso? Eu não te disse que tu iria ser pastor? Quando alguém chegar no teu gabinete, angustiado, quando alguém chegar no teu gabinete triste, eu quero que você dê toda a atenção. É por isso que quando eu estou na igreja, e as pessoas vêm à frente chorando, angustiado, em pranto, chorando. Ninguém notou, mas aquela pessoa vai para casa. No outro dia eu estou lá, meu irmão, eu estive tão angustiado na igreja, o que estava acontecendo com você? Disse, pastor, estou com angústia tremenda. E eu abraço ele e começo a dar assistência espiritual para ele. Não sou psiquiatra nem psicólogo, mas eu dou assistência, porque eu passei por aquilo. Talvez alguma coisa Deus vai permitir que você passe, mas é a presença do Senhor que estava ali. Agora, achar que Deus está alheio às coisas que acontecem com você, você está enganado. O Judas pensou que ele poderia trair Cristo e dar um beijinho em Cristo e ficar assim. O Senhor disse, olha, o que tu tem para fazer, faz logo, rapaz. Porque o Senhor, Ele nos acompanha. Ananias e Safira, vem Pedro entrando na igreja, alegrinho lá assim, está aqui, ó, está aqui a oferta. Aí o Pedro pergunta para ele, é isso mesmo? É. Por que tu estás mentindo, rapaz? Tu não está mentindo para mim, está mentindo para o Espírito Santo. Ele cai morto. Depois, vem a mulher dele, saltinho alto, entrando pela igreja, toda animadinha, alegre. Mas, Safira, foi por esse dinheiro mesmo que você vendeu aquela propriedade? Foi. Mentirosa. Ó, os moços estão chegando lá, vai levar tu também. Pô. Se acontecer nas nossas igrejas lá no Brasil, isso aí hoje, uma nossa igreja de Florianópolis que tem 10 mil e poucos membros, quanto vai sobrar? E não é só lá, você está rindo? Deus está presente. Ele vê, Ele ouve e Ele sabe. Nada está escondido dEle. Quero que você considere alguns versículos comigo. Gênesis 3:8 diz que Adão e sua esposa se esconderam da presença do Senhor. Pela viração do dia, Deus vem, eles pecaram, tomaram da árvore, do fruto da árvore mesmo. Pegaram. Deus vem. Adão, onde você está? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Adão, onde tu estás? E ele se esconde. Diz, Eva, fica quietinha. Deus vai quebrar nossa perna. Deus vai pegar nós. Fica quietinha, Eva. Esconde aí. E daqui a pouco o Senhor chega e fala com ele. Deus estava procurando eles para abençoá-los e eles com medo de Deus. Não tenha medo da presença de Deus. Quando Ele vem, é para te abençoar. Quando Ele disciplina, é para nos abençoar. Eles ouvindo isso, eles se esconderam. Mas o Senhor diz na sua palavra, para Abraão, eu estou contigo. Ele diz, eu não te deixarei. Então fique crente, meu irmão, que Deus está com você na hora mais difícil de sua vida. Você é filho dEle. Você está aqui nesta noite. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que andares. E farei tornar esta terra, Deus disse para Abraão. E essa noite, você pode receber essa palavra de Deus dizendo assim, a minha presença irá contigo para te fazer descansar, como Deus disse para Moisés. Tenha certeza, meu irmão, que os olhos do Senhor correm por todos os lados, por toda a terra. Eu comecei a pensar esses dias de Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse graça para me suportar todas as lutas e problemas que vêm. Não peço que o Senhor
me dê vitória. Eu quero é que o Senhor não me permita a luta. Se eu pedir para vitória, eu tenho que guerrear para receber a vitória. Então eu digo, Senhor, não me dá luta. Eu quero apenas a tua presença. Porque a presença de Deus, ela nos incentiva. Na tua presença há plenitude de alegria. Quando você está na presença de Deus, você sempre será dócil, alegre. Você não briga com a sogra, você não briga com a mulher, você não briga com o vizinho, porque a presença de Deus, a plenitude de Deus te faz dócil. E é tão interessante que ela te torna corajoso. Quando a presença de Deus vem sobre nossa vida, se torna corajoso. E você vai olhar para uma igreja que tem um pouquinho de óleo, que tem a bênção de Deus, ali tem uma graxinha, uma bainha, é uma igreja que o povo são como é que se diz? Eles são corajosos, eles se levantam com intrepidez. Vê que quando o Espírito desceu sobre o cenáculo, todos estavam com medo, escondido ali, mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, de repente, eles começaram a zombar. Eles estão cheios de vinho, estão cheios de mosto, mas era a presença de Deus que estava ali, não era outra coisa. A palavra de Deus vai dizer que o Pedro se levanta, e quando Pedro se levantou, alguém disse, segura o Pedro, que o Pedro vai fazer bobagem de novo. Segura o Pedro. Mas o Pedro abre a porta, cheio da presença de Deus, com intrepidez na sua alma, e ele diz, eles não estão embriagados. Isso é o que o profeta Joel profetizou. Nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e fez tantas coisas ali naquele versículo maravilhosa, porque a presença de Deus estava sobre ele. Ela torna-nos corajosos e conforta-nos em tempo de angústia. Diz a palavra do Senhor, quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando tu passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá sobre ti, porque o Senhor está contigo. Deus estava dizendo, com a minha presença habitando dentro de você, você pode passar por a crise que você passar, qualquer inundação, ou por qualquer fogo, e você vai sobreviver. Eu quero que você fique em pé neste momento. Uma das coisas interessantes que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida é fortalecer a nossa fé para enfrentarmos a adversidade. Eu estarei no meio, pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Para o crente ele diz assim, eu permanecerei contigo para sempre. O Espírito de Deus, meu irmão, ele habita em você e habita em mim. O Espírito Santo habita em nós. Os retos habitarão na tua presença. Eu estava agora num culto, e quando eu estava lá, naquele culto, o Senhor disse, esta noite eu vou fazer algo interessante nesse culto. E de repente o culto estava muito parado, mas a presença de Deus começou através de alguém que veio e apenas disse que ele precisava de ser curado porque estava enfermo. Quando ele veio diante do Senhor, o Senhor começou a mexer no coração de um e de outro. E quando toda a igreja sentiu a necessidade daquela pessoa e começamos a orar, o Espírito de Deus veio sobre nós e começou a operar, curar, batizar. E começou alguém a falar em línguas estranhas, outro falando em línguas estranhas. E o mover do Espírito encheu a igreja. E ninguém mais quis ir embora. Se a presença de Deus não estiver nas nossas igrejas, nós vamos apenas ser crentes naturais. Mas se a presença de Deus estiver na nossa vida, nós seremos valorosos com intrepidez. Chegou um moço na praça, estava lá caído, dando trabalho, fazendo um barulho lá na praça. A polícia veio para ajudar a conter. Um irmãozinho que ia passando parou e chegou lá e disse, dá licença, é seu parente? É meu parente. Tomou na mão, repreendeu o demônio. A pessoa ficou boa, estava segurado pelos policiais. Repreendeu e saiu sem saber quem era.
porque a presença de Deus estava com ele. Agora nós estávamos lá num culto, quando de repente nós sentimos que algo de Deus estava acontecendo naquela reunião. E a pessoa que estava lá naquele culto estava observando todo o andamento do culto. E de repente a irmã estava lá na porta da igreja, ia passando um moço, e ele ia com a cabeça baixa dizendo: eu vou me atirar da ponte Hercílio Luz, vou me atirar da ponte Hercílio Luz. E nós temos uma placa lá nos nossos dias de culto pela manhã e à tarde, e pergunta assim: posso orar por você? Ela parou aquele moço e disse: moço, quer que eu faça uma oração por ti? Ele disse: eu quero. Então entra aqui. Levou lá onde estavam as irmãs e disse para minha esposa assim: Modete, vamos orar por esse moço. E oraram por aquele moço. Ele ficou assistindo a reunião das irmãs. E daí depois do culto ele começou a chorar. Ele disse: eu fui lá embaixo, não quiseram me atender. Fui lá no sacerdote, não quis me atender. E eu estou angustiado, eu ia tirar a minha vida. Mas essa senhora, ela me atendeu. Sabe quem era a senhora? A esposa do nosso médico da igreja. Uma mulher fina, cheirosa, bonita, senhora de idade, com câncer. Abraçou ele, levou lá na igreja. A presença de Deus estava com ela. E ele disse: quando ela botou a mão sobre meus ombros, eu senti algo do céu. Essa noite eu queria que aonde você colocar sua mão, as pessoas fossem abençoadas. Aonde você colocar a planta do seu pé, seja uma bênção ali. Assim como Deus esteve com Jonas, que estava fugindo, pensando que podia fugir de Deus. Deus chacoalha o mar para falar com aquele fugitivo. Essa noite eu pergunto para você: você quer que a presença de Deus, que Deus olhe para você e você sinta algo de Deus na sua vida? Quanto tempo faz que o irmão e a irmã não chorou, não abriu seu coração e falou em línguas estranhas? Essa noite eu quero dizer para você: Deus quer encher o teu coração de tal forma que você se alegre essa noite. E você pode abraçar teu filho e tua filha. Eu deixava a porta do meu quarto meia aberta quando eu e minha esposa oravam, para que meus filhos passassem e vissem o pai e a mãe de joelhos, para que eles pudessem dizer: o pai e a mãe estão orando, o pai e a mãe têm a presença de Deus, eu preciso dessa presença. E essa noite eu vim dizer a você que assim como a presença de Deus esteve com aqueles homens na fornalha, com Daniel e tantos outros, essa presença de Deus está com você. Na hora mais difícil, pode ser de trauma, pode ser do que for, você não entende por que você está passando por isso, mas eu quero te afirmar essa noite: o Senhor está com você. Enquanto você colocar seu coração na presença de Deus, Ele vai estar. E se você está aqui essa noite pensando assim: eu estou com uma enfermidade, mas não vejo solução, a presença de Deus está aqui. Eu tenho este assunto para resolver, não consigo, mas fique na presença de Deus. Eu nunca saí dos caminhos do Senhor, e até hoje eu sinto Deus comigo. Não temo nada que possa acontecer na minha vida. E esta noite eu queria orar por alguém que porventura está aqui essa noite, está dizendo: pastor, como eu queria ter uma fé mais fortalecida. Eu quero orar por você. Quem sabe você já desanimou de alguma coisa que você quer, mas se a presença de Deus estiver na sua vida, essa noite Deus pode te revelar algo. Essa noite Deus pode resolver assim: pastor, se eu estou aqui essa noite, estou com uma enfermidade, meu Deus, o Senhor pode fazer assim, ó, e essa enfermidade sair. Você está com seus documentos trancados, como aconteceu, um irmão veio fazer a noite comigo das causas impossíveis. Ele disse: pastor, liguei para o Rio Grande do Sul, na instância maior, meu documento está lá embaixo, tem mais uma turma grande, eu estou lá no fundo, só daqui 10 anos para me aposentar.
mas eu vou fazer a corrente. Eu creio que Deus pode mudar isso. Sabe o que Deus fez? Trocou a juíza, promoveu ela para uma outra região lá, botou um outro juiz substituto, e ele disse: vamos, dá muitos processos aí, vamos dar uma aliviada nesse processo, vamos começar pelos mais velhos. E quem era o mais velho? O presbítero da minha igreja. Deus colocou para cima. Antes de terminar a campanha dos 30 dias, ele já recebeu a ordem para ser aposentado. Está lá até hoje. Eu creio num Deus que, se a presença dele estiver comigo e com você, eu li o livro de Benihim, Bom Dia, Espírito Santo, e eu fiquei tão enjoado com aquele livro, que alguém disse que até tem algumas heresias naquele livro, mas eu li aquele livro, comprei uns 4 livros, botei o meu nome em cada livro e emprestava para um. Lê esse livro, meu querido. Irmão, está atribulado? Lê esse livro. E era de manhã, quando eu chegava, a primeira coisa que eu dizia: bom dia, Espírito Santo. Minha esposa disse: rapaz, tu está virado Benihim. Eu disse: não importa, eu estou dando bom dia ao Espírito Santo e ele está dando bom dia para mim. Eu vou ter um bom dia. E aprendi uma coisa: que quando o Espírito Santo está sobre mim e sobre você, você se torna um gigante. Você quer ver essa igreja mais forte? É você estar servindo ao Senhor na sua presença. Agora, se você quiser descer esse corredor e vir aqui à frente desse púlpito para pedir a Deus alguma coisa, a presença de Deus vai vir sobre você. E você vai vir testemunhar num culto aqui: pastor, naquele culto eu criei, e naquele culto eu fiz um propósito com Deus. Eu acreditei que Deus está vendo o processo todo da minha vida, o meu histórico. Deus está vendo o que está passando, e eu tenho certeza que foi naquele culto que Deus me respondeu. Oh, aleluia. João, você vai ficar sozinho aí para morrer. Mas de repente ele vê alguém com o seu rosto brilhando. Ele diz: quando eu vi, eu caí a seus pés como morto, não pude olhar para ele. Mas ele bateu em mim e disse: não temas, eu tenho te visto. Eu tenho te visto. Ora calassuri me canta lá. Eu me alegro porque o Espírito de Deus, ele se move. A primeira vez que nós vemos falar sobre o Espírito de Deus se movendo, ele se movia sobre a face das águas. Ele estava ali trazendo vida. Ele continuou se movendo. E quando o Espírito de Deus move, algo acontece. Quando o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, ele se revestia de uma força poderosa. Quando a presença de Deus chegar sobre sua vida, de tal forma que você sinta a presença dele, não vai precisar o teu pastor, o teu líder pedir para você fazer qualquer coisa. Você voluntariamente se coloca à disposição. Mas essa noite, o que você vai pedir para Deus? Faça como eu estou fazendo, assim com a mão, assim, ó. Esse é um sinal. Olha aqui para mim, por favor. Esse é um sinal de que você acredita que Deus pode encher a tua vida de bênçãos essa noite. É só como um símbolo, materializando aqui, que você está pronto para receber de Deus algo essa noite. Faça o seu pedido a Deus agora. Não importa o que você vai pedir a Deus. Eu quero que você creia que Deus está aqui através da sua presença, e você vai colocar diante dele. Já pensou o que você vai pedir a Deus essa noite? Eu quero saúde. Eu quero que o Senhor me dê livramento naquele assunto. Eu quero que o Senhor salve aquela pessoa. Eu quero que o Senhor
nessa noite resolva este problema. A presença de Deus está aqui. O Senhor está vendo. José poderia achar que Deus não estava olhando para ele mais, mas em todos os processos diz a Bíblia que José não cedeu. E ele cria, porque todos viam que o Senhor era com ele. Essa noite não importa o que você está passando, mas eu creio essa noite que o Senhor nos uniu aqui essa noite, para que você entenda, mesmo seja que estejas passando por um momento de aflição e angústia, como eu passei por alguns anos, por 16 anos, 17 anos, mas Deus tinha uma promessa dizendo: eu vou resolver esse problema. E hoje eu estou aqui para dizer para você que o mesmo Deus está aqui. Já pensou no que você vai pedir a Deus? Se você não crê no que você vai pedir a Deus, você não vai receber. Mas se você crê que esse momento Deus está te vendo e que a sua mão está sobre a tua vida, então ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus eu me coloco diante da tua presença, e nesta noite eu creio na tua palavra, que não há impedimento algum quando o Senhor quer operar. E no teu nome, Senhor, eu estou aqui para receber tudo aquilo que, segundo a tua vontade e conforme o desejo do meu coração, o Senhor pode resolver. Por isso eu quero antecipadamente te agradecer essa noite, porque eu creio que a tua presença está comigo, e eu tenho a certeza que tudo aquilo que eu tenho passado, que preciso que aconteça na minha vida, o Senhor vai responder, e o Senhor vai me dar a vitória, e eu vou tributar ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Agora coloque a mão sobre alguém que está do seu lado, e você vai orar por ele e vai dizer: eu te abençoo em nome de Jesus. Essa noite tu vai ser abençoado. Ore o que Deus colocar no teu coração essa noite para orar por ele. Peça toda a bênção de Deus e a vitória sobre a vida dele, e Deus vai responder. Com as tuas mãos está as mãos de Jesus operando milagre agora. Em nome de Jesus eu abençoo o teu povo, Senhor, esta noite. Eu abençoo a igreja que está aqui na responsabilidade do pastor Eliseu, que é o teu servo neste lugar, que é o anjo da tua igreja nesta cidade. Pai, em nome de Jesus, eu quero que a tua presença esteja com teus filhos. Eu quero que cada um de nós, Senhor, essa noite sinta como Davi, que o Senhor não retires de nós o teu Espírito Santo, que a tua presença, Senhor, esteja em nós, que o Senhor venha criar um coração novo, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada servo e serva do Senhor. Teu filho esta noite, Senhor, seja vitorioso. Tua filha esta noite, Senhor, seja vitoriosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.